caros inscritos e inscritas do canal Diplomacia com Café, né? Vamos pegar aqui o nosso café para a gente poder fazer um update, uma atualização diplomática sobre os eventos que aconteceram, né, na última semana. Sobre Peru, Indonésia, Brasil, claro, China, Estados Unidos. Então vai ser um episódio bem divertido, né? Justamente atualizando aí sobre os principais acontecimentos e também sobre o drama, não é, que está acontecendo no Mar do Caribe e também sobre a situação na Venezuela. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre Ásia, porque Paquistão e Afeganistão fizeram cessar-fogo, não é, uma mediação internacional feita por Turquia e pelo Catar. A gente sabe sobre os laços que o Catar possui aí com o próprio Hamas, com o Irã, com a Arábia Saudita e também com patrocínio, não é, de influenciadores nos Estados Unidos para justamente trazer, não é, por meio do soft power, a sua influência. Lembrando que mediação é uma das 5 formas de solução pacífica de controvérsias. A gente tem outras conforme o artigo 33, parágrafo 1º da Carta da ONU, que são justamente negociação, inquérito, conciliação e arbitragem. Mediação é uma delas, em que uma terceira parte, um terceiro envolvido, ele vai de fato se envolver de forma direta nessa mediação entre dois países. As relações entre Estados Unidos e a própria China andam um pouco conturbadas. A gente sabe que a China vai parar de comprar, parece, o petróleo da própria Rússia após o embargo dos Estados Unidos. O preço do petróleo também aumentou recentemente, não é? Justamente por esse movimento aí dos Estados Unidos. Estados Unidos vão impuseram barreiras, na verdade, a microchips e produtos tecnológicos, enquanto a China reagiu restringindo exportações de terras raras. A gente sabe que a China é o maior produtor de terras raras do planeta, o Brasil fica em terceiro e o Vietnã fica em segundo. O Vietnã também produz muitos tecidos, a gente sabe disso, e os Estados Unidos impuseram, não é, lá no começo, lá em abril, uma tarifa de cerca de 70% para o Vietnã, enquanto que o Brasil estava aí com uma tarifa de 10% e acabou indo, né, aumentando essa tarifa para o Brasil. E também houve a suspensão da compra da soja dos Estados Unidos, priorizando importações do Brasil e da própria Argentina. Sim, a Argentina também produz muita soja, gente. Apesar dessas disputas, os especialistas ressaltam a interdependência econômica entre essas duas grandes potências, especialmente nos setores de tecnologia, energia e também manufatura. Pequim ampliou justamente as exportações para a África, Ásia e América Latina, enquanto que Washington tenta conter o déficit comercial. Quando a gente fala Washington, quando a gente fala Casa Branca, a gente na verdade está fazendo uma metonímia para representar justamente os Estados Unidos como um todo. Saindo da Ásia, a gente vai para o Oriente Médio. A Corte Internacional de Justiça, a CIJ, ou CIJ, determinou que Israel deve facilitar a entrada de ajuda humanitária em Gaza. Inclusive teve um conflito aí entre o Hamas e os próprios moradores de Gaza, e a gente vê vídeos aí, por exemplo, pela própria rede do Elon Musk, a rede X, não é? Uma série de violações de direitos humanos perpetradas pelo grupo contra os seus próprios concidadãos, né? O Hamas, ele vence as eleições legislativas de 2006 contra o Fatah, e o Fatah acaba administrando a Cisjordânia, enquanto o Hamas acaba administrando justamente a região da faixa de Gaza. Destacando a obrigação de fornecer suprimentos essenciais à população da própria Palestina. O parecer, embora não seja vinculante, tem peso jurídico e moral e foi apresentado pelo presidente da corte, Yudi Yuasawa. A decisão ocorre após o cessar-fogo. A gente viu a mediação dos próprios Estados Unidos e no dia 10 de outubro, essa decisão da corte é do dia 22 de outubro, e responde às restrições impostas por Israel à UNRWA, que é uma agência da ONU para refugiados palestinos. A gente tem que lembrar também que somente os estados é que podem figurar como litigantes, não é, de polo ativo em causas da CIJ, mas somente 2 órgãos da própria ONU, dentre os 6 principais, é que podem justamente pedir pareceres consultivos. Os estados não podem, que são justamente a AGNU e o próprio CSNU. O governo israelense ele criticou esse parecer com o apoio dos Estados Unidos, enquanto a própria ONU e organizações humanitárias, não é, reforçam a necessidade de garantir acesso pleno à ajuda. Vou voltar um pouquinho para a América do Sul, para a América Latina.
Brasil e Peru, eles celebram, né, o 50º aniversário do Acordo Básico de Cooperação Técnica e Científica, firmado em 1975, justamente no governo do presidente Geisel. O governo do presidente Geisel, ele foi marcado justamente pelo pragmatismo ecumênico e responsável, não é? Ecumênico justamente no sentido de um maior universalismo nas relações diplomáticas, inclusive com maiores aberturas de comércio, a gente teve maior participação da própria Arábia Saudita, de países africanos, até asiáticos, algo que foi retomado no governo do presidente Lula. A cerimônia contou com autoridades dos dois países, incluindo o embaixador brasileiro Clemente Soares e representantes da Agência Brasileira de Cooperação, a ABC, né, e da própria agência homóloga, ou análoga, do Brasil, que é a Agência Nacional de Águas, a ANA do Peru. Lembrei de uma coisa aqui, que é muito boa a comida peruana, então fica a recomendação. E também tem, né, locais históricos importantes aí da própria população inca, da civilização inca, no território de Machu Picchu. Em 5 décadas foram implantadas mais de 150 iniciativas conjuntas, uma grande quantidade de iniciativas nas áreas de saúde, agricultura, meio ambiente, desenvolvimento social, sob princípios de solidariedade e cooperação horizontal, não é? Diferencia-se, né, assistência de cooperação, assistência quando um país precisa de outro e eles geralmente não estão no mesmo nível, no mesmo patamar. Então, cooperação horizontal, os dois, né, acabam se beneficiando e não necessariamente em questão de comércio. Isso é muito importante ser dito. Atualmente há 7 projetos ativos, né, voltados a inúmeras áreas como aquelas que eu acabei de dizer. E a gente também tem uma notícia bem relevante sobre o fundo, não é? Florestas Tropicais para Sempre, que foi aprovado justamente pelo Banco Mundial. O Banco Mundial é uma das instituições criadas justamente do advento da Conferência de Bretton Woods de 1944. Isso aconteceu em 21 de outubro de 2025, em Washington, na sede do Banco Mundial. Houve a aprovação da criação do TFFF, que é justamente a sigla em inglês, proposta idealizada pelo Brasil como legado para a COP30, que deve começar no dia 10 de novembro em Belém do Pará. O fundo inicialmente, lembrando que COP significa justamente Conference of Parties, e ocorre anualmente no âmbito da UNFCCC, e é o órgão máximo, não é, de representatividade da própria UNFCCC, que foi aprovada, foi criada, na verdade foi aberta para assinatura na Rio 92, durante o governo de Fernando Collor. O fundo, inicialmente administrado pelo Banco Mundial, visa mobilizar até 125 bilhões de dólares para remunerar países que preservem florestas tropicais, com 20% dos recursos destinados a comunidades tradicionais. A gente pode colocar, por exemplo, os indígenas nessas comunidades tradicionais. O Brasil já se comprometeu com 1 bilhão de dólares via Fundo Clima e espera a adesão de Alemanha, Noruega, Reino Unido e a própria China. Lembrando que o Brasil se compromete, não é, a pagar esse Fundo Clima. Inclusive tem uma história curiosa do Paulo Guedes, né, não querendo que fosse pago esse Fundo Clima, mas como a questão ambiental ela tem caráter supralegal, e tem hierarquia destacada no ordenamento jurídico brasileiro, tem que pagar, porque é uma questão matéria de direitos humanos. Então, meio ambiente justamente está na mesma categoria de direitos humanos. Então, isso daí é realmente importante, né, para os diplomatas brasileiros, né, estarem conectados, né, justamente com essas terminologias. Caminhando para o final, não é, a gente vê que o Brasil ele aderiu à Convenção Multilateral da OCDE. A OCDE é basicamente um clube justamente dos países ricos. Então isso aconteceu em Paris, na França, no dia 21 de outubro de 2025, 2 dias atrás. O Brasil formalizou sua adesão a essa convenção multilateral. Quando a gente fala sobre convenção, a gente fala de tratado, não é? O Brasil ele é monista, nacionalista para matéria de costume, e para matéria de tratado, a gente sabe que o Brasil é dualista, adota 4 etapas, não é, para internalização de tratados no ordenamento jurídico pátrio. Então, essa convenção multilateral a gente chama de MLI, não é? De forma abreviada, de forma simplificada.
visa prevenir a erosão da base tributária e a transferência de lucros. A gente sabe que a base tributária do Brasil é insuportável, digamos assim, é muito alta, cerca de 50%. Isso daí impede, claro, a inovação, o empreendedorismo de forma geral, e foi desenvolvido em 2016 no âmbito da própria OCDE e do G20, o tratado modernizando os acordos de dupla tributação, e já conta com mais de 100 países signatários. Dupla tributação é tipo você pagar 2 vezes o mesmo tributo, isso é absurdo, né? Após a ratificação pelo Congresso, o MLI atualizará 26 acordos tributários brasileiros, reforçando justamente o compromisso do Brasil com a transparência fiscal e também o combate à evasão internacional. Bom, pessoal, é isso, por hoje, e novamente os Estados Unidos atacaram um novo barco no Mar do Caribe, embora isso possa contrariar, claro, o direito internacional. Ainda não foi dadas muitas explicações sobre o que realmente está acontecendo, mas a tendência é que isso leve a, de fato, um ataque dos Estados Unidos, a uma intervenção maior dos Estados Unidos na própria América Latina, e também a possível pacificação da própria Venezuela, se feito da forma correta, embora isso daí, para o Brasil, é uma questão complexa, justamente por causa do artigo 4º, inciso 4º da CF, Então, a autodeterminação dos povos ela é um fator muito importante, a ser considerado, porém, a gente viu que a autodeterminação dos povos foi ignorada por Nicolás Maduro na última eleição. Então, aí é necessário ver, como que essa questão ela vai ser desenvolvida. A gente sabe que quem tem o papel de poder impor sanções é a própria ONU, que é feita de forma multilateral no próprio Conselho de Segurança, mas a Rússia provavelmente iria barrar, essa resolução. Então os Estados Unidos decidiram aí levar, por meio de seu soft power e agora por meio de seu hard power, essa tentativa de pacificação que foi aprovado justamente pela própria Maria Corina Machado, que a gente falou aí num vídeo sobre ela. Bom, pessoal, até o próximo update diplomático. Espero que eu tenha ajudado vocês a elucidar vários pontos aí sobre as notícias, da semana que se passou. Nosso próximo update diplomático.